nossas atividades aqui são ininterruptas. A gente não para em função de férias, de recesso, de feriado. As atividades continuam todas ocorrendo normalmente. Tanto a doutrina e passe, quanto os ciclos de estudo que acontecem, né, aqui na casa. Então, sábado, normalmente a gente tem a nossa atividade, mesmo sendo no dia 31, de exposição do Evangelho e passe. Tá bem? O José vai expor hoje para nós o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para o pessoal que está em casa e que não pode receber o passe por não estar aqui presente com a gente, se está vivendo algum momento de maior conturbação, está se sentindo angustiado, mais aflito, passando por alguma situação mais difícil, pode separar um recipiente com água filtrada ou fervida, para que durante a palestra, né, com essa busca de novas respostas, né, de um novo entendimento da vida, a espiritualidade superior fluidifica a água, que funciona como um passe residual, renovando as nossas energias, as nossas forças, né, para continuar a nossa caminhada, traçando novos planos, novos projetos para a gente. O pessoal que está aqui presente, busquem se concentrar, refletir bem sobre tudo o que vai ser dito, se enquadrar, né, em cada situação, né, para que a gente saia daqui e vá para casa renovados, com mais esperança, com um novo entendimento, um novo ponto de vista sobre nós mesmos e sobre a vida. Senhor, te agradecemos mais uma oportunidade nessa noite, nessa vida que tu nos dá para a gente crescer e aprender. Te pedimos um pouco de coragem, de determinação, para que tudo aquilo que a gente já é capaz de entender se transporte para dentro do nosso coração e a gente passe a viver, não sejam só palavras, mas que se transforme todo esse entendimento que a gente busca aqui nessa noite em atitudes, seguindo os teus passos, exemplificando junto de ti. Que assim seja, tenham todos uma boa atividade. Boa noite a vocês que se encontram aqui. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet, né? E por que não dizer, né? Boa noite à plateia espiritual enorme que está presente. O assunto de hoje é o método do processo de evolução. Que chama pluralidade das existências, ou seja, múltiplas vidas. Mas para a gente não falar sobre um assunto solto, a estrutura da obra que sustenta essa atividade, ela é feita de maneira sequencial. Então nós temos uma escala sequencial de capítulos na terça-feira e outra escala diferente, sequencial de capítulos nos sábados. Na terça passada, o que foi tratado que tem a ver com isso? O que foi tratado no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo? Os vários níveis que os espíritos se encontram. Tanto quando estão na fase vinculada à forma, à matéria, que é onde eles aprendem, quando não atingir os patamares que não necessitam mais disso, quanto que aqueles que se encontram fora, momentaneamente fora dela, aguardando um novo retorno a ela. E por final, aqueles que não necessitam mais nada disso, que são aqueles que zelam
e que trabalham no desenvolvimento de tudo isso, que são os espíritos puros. Tá? Então, o que foi tratado lá, o que foi definido lá? Que existem múltiplos níveis de planetas, de sistemas, correspondente aos estágios evolutivos dos espíritos que são vinculados a eles. Então, o que a gente vê à noite, principalmente, né, esse campo estrelado enorme, cada um dele um sistema de planetas vinculados a ele, não está aí simplesmente para fazer com que a gente fique encantado. Tudo tem um sentido. E mais, né, o que a criatura humana tem descoberto? Que isso que nós vemos é uma pequena parte, a gente enxerga muito pouco do todo. Nós enxergamos mais ou menos 10% do todo, para vocês terem uma ideia. E que esse todo continua em processo de expansão, ou seja, de criação. A expansão do universo, ela corresponde a um estado de criação. Quando o universo se expande, para se expandir, ele cria novas situações. Então o universo tem por característica a expansão material, daquela que nós conhecemos, das demais densidades que nós já sabemos por estudo e por prática de teorias dentro de um campo da ciência que trata disso. Existem outras dimensões, além das famosas 4 conhecidas, 3 físicas e uma que é o tempo, e que existem, então, mais de 4, de 5, de 6, matematicamente até 11 dimensões, correspondendo a estágios de evolução diferenciados desses seres que, consequentemente, habitam tudo isso. Tá? E em relação também aos planos físicos, nem todos os planetas são iguais, nem todas as formas corpóreas são idênticas, mas todas elas cumprem fundamentalmente a mesma função: educar. Tá? Através de uma experiência concreta e prática. A gente estuda, dentro da doutrina espírita, que nos explica todas essas coisas, que a criação divina dos seres não é feita na faixa humana, como normalmente nós pensamos. Ao contrário. Ela começa lá numa alguma coisa que foi definida por os espíritos, para nós podermos entender como um princípio. Princípio é fundamento. Que tem por características a capacidade de aprender. É chamado de princípio inteligente. E junto com esse princípio inteligente, foi desenvolvido um outro princípio, que se chama princípio material. No Livro dos Espíritos, a gente aprende que esse princípio material foi elaborado para que esse princípio inteligente se una a ele e aprenda, no contato com ele através da forma, por ser muito simples e muito ignorante, os fundamentos da existência de si mesmo e da vida. Então, isso vai ser laborando é trabalho, né? Lei de trabalho. No nosso modelo aqui do nosso planeta, para nós podermos entender, né, em vários níveis ou reinos que existem, e nós sabemos disso tudo. Começa lá no reino mineral, onde a forma mais avançada no reino mineral, mais organizada, é o cristal. E depois tem uma transição para o reino imediatamente subsequencial que vem nele, que começa lá com as bactérias, nesse sentido. Mas que existe uma transição mais simples antes delas, que tem em determinado momento do seu comportamento uma fase que corresponde à forma do cristal, uma forma cristalina, e quando está na fase reprodutória, que ele não é portador, por isso que ele tem que ter um hospedeiro que faz isso por ele, ele tem um comportamento enquadrado de ser vivo. Todos nós conhecemos isso. Isso se chama vírus. Então, dentro aqui do nosso sistema, nós vamos vendo essas etapas que começam então lá na aglutinação, mais organizada no mineral sobre o cristal, passa pelo vírus e começa a entrar na formação das estruturas. Vai para o vegetal, do vegetal vai para o animal mais desenvolvido, que é dotado de memória, que é dotado de consciência,
que é detalhado em função disso da capacidade de escolha, é o hominal, o homem, a criatura humana. Então, dentro desse nosso modelo que nós vivemos aqui, nós temos a possibilidade de ver essas informações dos espíritos na realidade acontecerem. E eles nos dizem que não para aí, que o homem aspira constantemente a se libertar de tudo isso, a crescer. Por isso que quer ir na direção do espaço, de descobrir o que existe mais e de descobrir o seu próprio interior. Então, ele tem uma tendência natural a querer se libertar, a querer conquistar, e ele vai chegar nisso. Mas não vai ser aqui nesse planeta. Nesse planeta nós atingimos até um determinado limite de compreensão e de experiências que o nosso meio pode nos oportunizar. Mas que a gente sai daqui e vai para outros planetas, planetas que são superiores ao nosso, que ainda têm formas físicas, mas que os corpos dos seres lá não têm essa mesma estrutura primitiva como a nossa. O nosso corpo é uma máquina de comer. Quase que a totalidade dos órgãos internos do nosso corpo são digestivos. Se a gente olhar e estudar um pouquinho, a gente vai ver que isso é realidade. Então, nos mundos mais avançados, ou de um desenvolvimento da capacidade de pensar, concomitantemente com o desenvolvimento do equilíbrio, da moralidade, faz com que o ser seja muito mais voltado nessa direção. E, consequentemente, tem uma outra estrutura. Até que ele não precise mais disso e, consequentemente, não volte a formas físicas. O capítulo de hoje fala exatamente disso. O título de uma afirmação feita por Jesus. Diz assim, ó: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso? O que tem contido nessa frase? O que representa essa figura reino de Deus? O reino não físico. Se nós pensarmos que a palavra reino está associado, dentro da época que ele vivia, a uma área em que uma criatura que era chamado de rei controlava, estabelecia regras, dominava, então era a sua área de domínio, era o comparativo que ele poderia fazer para as criaturas compreender. O reino de Deus corresponde a quê? A tudo que ele criou. Então tudo isso que eu descrevi para vocês, conhecido por nós e desconhecidos por nós, está inserido dentro desse reino de Deus. E ele diz que ninguém poderá ver, entender, se relacionar com tudo isso, senão nascer continuamente de novo, até que se liberte desses ciclos de experiência, porque já esgotou tudo o que isso poderia estabelecer. Eu tenho falado continuamente aqui, eu vou repetir, porque é uma maneira fácil da gente entender. Nós falamos muito de sentimentos, nós falamos de pensamento, mas nós sempre associamos formas dessas coisas todas. Ou algum evento somatizado, corpóreo, que nós associamos a esse. Então, eu pergunto para vocês, vocês falam, por exemplo, muito de amor, de bem-querência, mas a gente sempre associa isso a alguma coisa que a gente sente. E, consequentemente, sente fisicamente. Tanto é verdade isso, que a gente vê nas práticas mediúnicas, para vocês terem noção, os espíritos estão desencarnados, não estão mais vinculados a corpos físicos, mas ainda estão presos dentro dessa estrutura, que apesar de eles não terem corpos físicos, têm corpos residuais, eles ainda estão presos dentro disso tudo. Por isso que eles não saem daqui da volta. Por isso que eles vivem se metendo e estão presos nessas coisas todas. Se nós olharmos os processos religiosos de todos os tipos, todos, até os orientais, nós vamos ver que todos eles falam dessa relação desse mundo espiritual que está em ação incessante com esse mundo físico. São os espíritos que ainda estão presos nessas circunstâncias. Os cultos afro-brasileiros, então são punjantes aqui na nossa sociedade brasileira, aqui em Rio Grande, demonstram essa relação desses espíritos ainda presos, atrelados às coisas do aqui e do agora. Quem é frequentador disso sabe disso, que eles se dirigem, têm como foco de importâncias as questões das vidas do cotidiano. Por quê? Porque a visão é essa. O sujeito morre,
e continua sendo o que é. Como pensa, como enxerga, como sente. Porque a morte não dá salto de qualidade para nada. É simplesmente uma morte biológica. Quem morre é o corpo. Mas o ser vivo, o que pensa, o que acumula experiências, esse não morre. E quando ele morre, ele chegou num determinado ponto. E se nós olharmos as criaturas que nós conhecemos encarnadas, aqui no dia a dia, na história da humanidade, nós vamos ver que elas têm diferenças evolutivas enormes. Mas enormes mesmo. Se nós compararmos a sabedoria de um Einstein ou a nobreza de um Francisco de Assis, como era o seu psiquismo? Como será que no pós-morte será? Será que é igual a de um Hitler? A nossa razão nos diz que não. Então, se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos começar a entender esse mundo espiritual que existe, que é muito diversificado. E que tem essas características, que foi falado exatamente na semana passada. Nem todos os espíritos do pós-morte estão juntos. Estão separados por degraus, por níveis evolutivos. A relação de acontecer isso é porque os aproveitamentos das experiências que dotam o indivíduo do entendimento das coisas faz com que eles tenham valores, características distintas. E a consequência disso é que eles busquem estados, situações que são reflexas nessa estrutura que é sobrevivente, que dentro da doutrina espírita tem o nome de perispírito, com níveis, com densidades completamente diferentes uns dos outros. Então, essa ideia colocada aqui dentro é exatamente assim descrita. Como uma vida, 50, 70 anos, é muito pouco para nós podermos dirimir todas as nossas dúvidas, os nossos conflitos, absorver todos os entendimentos. Efetivamente, o método é o quê? Repetir ciclicamente isso, trazendo consigo a bagagem acumulada que é aquele ponto. Isso é que faz com que as crianças, que são os espíritos que renascem, sejam diferentes umas das outras. Então, se nós estivermos numa família, vou pegar um caso mais específico ainda, gêmeos, univitelinos, gêmeos idênticos. Eles são iguais? Por fora são, por dentro não. Eles vão se desenvolvendo, vão amadurecendo, as características são distintas uns dos outros. Por quê? Porque o patrimônio acumulado é diferente. Da onde vem isso? Isso é só para eles? Não, isso é para todos nós. Por que que vocês deveriam se perguntar assim, por que que eu sou assim? Por que que eu tenho determinados impulsos, determinados gostos? Algumas coisas eu posso debitar, olha, é a minha família, a educação que eu tive, as experiências que eu realizei. Mas eu estou dentro de uma família, eu tenho irmãos, né? A coisa se desenvolve ao mesmo tempo para todo mundo, está todo mundo imerso naquele ambiente. Os estados são os mesmos? As consequências do desenvolvimento são os mesmos? Não são. Por quê? Porque cada um, em função das suas características, se relaciona com aquilo de uma maneira. Então notem que a nossa estrutura de formação, que se chama personalidade, é uma mescla de impulsos, de tendências que nós trazemos das outras vidas, acumuladas no nosso psiquismo profundo, que se chama inconsciente, que mostra essas tendências, esses impulsos, com as experiências que nós vamos realizando no dia a dia. Essa fusão, essa adaptação, com erros e acertos, produz o que nós somos hoje. As experiências que nós vamos viver, com erros e acertos, nós vamos carregar. Qual é o grande problema disso tudo? O problema é que nós temos fases características dentro da existência física. Nós somos muito flexíveis quando nós temos necessidade de busca. Isso acontece quando? Na fase infantil. A criança tudo quer saber. Por que, como, aonde, enche a paciência às vezes. Mas na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai se inserindo no contexto social. E ela vai sendo absorvida por esse contexto social. Ela aprende
a ser, na realidade, alguém que tem que se adaptar e seguir esses princípios. E ela se molda a isto. E ela vai perdendo em função dessa moldagem, essa busca. Ela se adapta para sobreviver. Dentro do conceito social que estabelece médias de comportamento. Na medida em que ele avança dentro do tempo, ele vai se prendendo nisso. E quando a gente chega na senilidade, a gente tem uma enorme dificuldade de, na realidade, dar o braço a torcer. Como resolver isto? Fazendo criança de novo. É simples de entender. Como fazer criança de novo? Depois da morte, renascendo. Quando a gente renasce, a gente volta novamente para esse ciclo, tá? Junto à carne, no qual nós projetamos a nossa característica novamente sobre essa estrutura e informação. Como? Vocês me perguntariam. É simples. Na fecundação, a gente aprendeu dentro da biologia que a fecundação não é o primeiro espermatozoide que fecunda, mas é aquele que consegue um chameamento perfeito para com o óvulo. Então, necessariamente, como nós temos uma média de 350 milhões de espermatozoides nas relações sexuais, quantas potencialidades de características diferenciadas nós temos a oportunidade de ter? O que determina aquele chaveamento? Aquele espermatozoide com aquele óvulo. Naquele momento. E aquilo tudo, o que vai gerar? As consequências de formação que aquilo vai ter? É uma grande pergunta, né? Então, não é, na realidade, um salto no escuro, mas ao contrário, é uma coisa dirigida. E isso determina que, por exemplo, nas alterações de famílias onde existem heranças genéticas, alguns nasçam com determinadas heranças genéticas de doenças, por exemplo, e outros não. Por que aquele que não teve foi agraciado e o outro teve? Vocês nunca pararam para se perguntar isso? Mas uma mãe, um pai que encontra um quadro desse tipo dentro da sua família, gostaria de ter resposta. Por que alguém tem uma série de filhos normais, daqui a pouco tem alguém com síndrome de Down? O que determina isso? É um sorteio de Deus? Não. Jesus nos ensinou que a cada um segundo suas obras. Ora, se nós gravamos em nós as nossas experiências positivas e negativas, essas experiências estão em nós. Por um processo natural de projeção, como eu disse para vocês, a gente projeta essas coisas. Então, na estrutura biológica, e Jesus explicou isso muito bem, ele disse, olha, é preferível perder um olho, um braço, do que perder o reino dos céus. O que significa isso? É uma punição? Não. Constrangimentos, dificuldades impedem determinadas tendências. Quando o indivíduo não tem força, determinação, está preso a alguma coisa, em espiritismo, tudo aquilo que nos aprisiona, que nós até sabemos que não deveríamos agir assim, mas não temos força nem determinação para enfrentar aquilo, por nos dominar é vício. Então, quando nós somos viciados em determinados comportamentos, em determinados estados, e isso vai cada vez mais se acumulando mais, chega num determinado ponto que além das lesões que tudo isso produz sobre a estrutura biológica e psicológica, e aí vocês vão entender a série de doenças de todos os tipos que existem, é preciso que haja misericórdia. Nós não podemos requerer alguma coisa face a continuamente gerarmos desequilíbrios sobre nós mesmos. Então a providência divina, sabendo que mais uma vez nós vamos ter uma tendência a permanecer em conflito, nos agracia com uma limitação, um problema, uma dificuldade, uma doença, uma dor. Isso muda o curso da nossa vida enormemente. Muda completamente em todos os sentidos. E vocês notem que são poucos os que inseridos nessa situação conseguem conviver harmonicamente com isso. A grande maioria se
se revolta, não consegue sustentar a dor e a dificuldade, porque efetivamente ainda dentro de si tem toda aquela série de conflitos. O que faz com que esse comportamento seja abrandado? Aqueles que o cercam. Aqueles que o cercam, se transmitirem para ele afetividade, que vai ir na direção dos seus conflitos, das suas revoltas, vão lenta e gradualmente abrandando a natureza desses conflitos. Um exemplo notório, em que não existe nenhuma lesão física, onde o organismo é completamente perfeito, o autismo. O autista é uma criatura completamente repulsiva à natureza da própria vida. Ele tem dificuldade de relação com a vida. Por isso que é classificado em graus. Os graus mais altos, a sua relação é enorme de dificuldade. Qual a única maneira que penetra isso? Não é uma opinião espírita, é um fato concreto. Quem é tratador desse tipo de situação sabe disso melhor do que eu. É a afetividade. Confiança e afetividade transpassa a barreira da defesa de fuga e faz com que ele, na realidade, tenha um outro tipo de posicionamento. E ele vai aprender a se vencer. O resultado vai ser nessa existência? Evidentemente que não. Se é um processo cumulativo de sabe-se lá quantas existências, os resultados serão colhidos dentro do tempo. Assim como a gente, quando planta uma semente, a árvore não nasce no dia seguinte, os seres também não amadurecem de hoje para amanhã. Então a ideia contida dentro da estrutura do capítulo, fundamentalmente é essa. Né? E ele vai, eu vou ler para vocês aonde está a passagem. É uma passagem regular na vida de Jesus. Jesus caminha com os apóstolos, vai de um lugar para outro para ensinar, e sempre tem gente com um problema atrás dele. É sempre assim. Se vocês olharem, é sempre da mesma maneira. O que ele faz? Também é sempre da mesma maneira. Ele se volta e fala para essa multidão. Vocês podem observar que é sempre assim. O que ele faz? Ele pega o cotidiano, os mecanismos da natureza, da sociedade hebraica, que o hebreu podia compreender, e usa aquilo como forma ilustrativa de um conceito. É o que vai acontecer aqui de novo. Vocês querem ver? Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, que é uma cidade, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem era o Filho do Homem? É como ele se chamava. Por que Jesus usava essa definição dele mesmo? Por que ele chamava de Filho do Homem? Porque ele estava encarnado num corpo igual ao nosso, dentro de uma sociedade equivalente à nossa. Igual. Notem bem, existem uma série de dúvidas a respeito disso. Se fala muitas vezes que Jesus seria um agênio não nascido, essas coisas todas que existem por aí, que circulam na internet. Mas ele próprio se definia dessa maneira. Para quê? Por quê? Qual a finalidade de Jesus ter nascido? Nos mostrar de forma prática que é possível fazer o que ele pregava. Não adianta nada a gente ensinar um monte de teoria e nós que pregamos essa teoria não vivermos essa teoria. O que isso vai demonstrar? Que nós não acreditamos em nada disso, nem somos nada disso. Então o que ele fazia? Ele demonstrava na prática aquilo que ele pregava. Tem validade? Tem. No centro espírita a gente vê isso. Não adianta nada a gente estudar, falar, ler, porque depois a gente vai para a prática mediúnica, que é a relação prática com os espíritos. O que os espíritos respeitam? Conhecimento, teoria? Eles respeitam quem é o conteúdo. É assim mesmo. Os espíritos inferiores, que a humanidade tem medo, que foge, que atacam, esses espíritos se dobram a quem vive os valores. Quem não vive pode vir no centro espírita, pode ser passista, pode fazer o que quiser. Não adianta nada. É uma realidade concreta isso. Então notem, por que isso é assim? Porque o cara pode ser contrário lá, ele pode estar fixado na raiva. Mas ele vai lidar com alguém que ele não consegue atingir. E em segundo lugar, que tem uma autoridade enorme sobre ele. E ele teme isso. Ele teme, porque ele sabe que funciona assim.
Porque ele sabe que as leis que regem a vida são dessa maneira. E, consequentemente, ele recua. Jesus nos definia isso de forma muito bem. Ele dizia que só lobo cai em armadilha de lobo. O que quer dizer isso? Que se o ser, na realidade, for uma ovelha, ou for um lobo na pele de um cordeiro, fantasiado por fora, no formato da aparência, na forma de falar, nas suas relações, mas por dentro não for, ele vai cair nessa armadilha que são feitas pelos lobos da espiritualidade. Então era disso que ele estava falando a respeito de valores. Quem dizem que eu sou? Perguntou ele para os apóstolos. Eles lhe responderam, dizem uns que és João Batista. Quem é João Batista? João Batista era primo de Jesus. João Batista, logo que depois Jesus vai lá para ser batizado, e ele batiza, ele é preso e é decapitado. Então eles ficam falando que seria João Batista. Não era possível, porque João Batista teria convivido com Jesus. Mas por que eles estão dizendo isso? Porque dentro da ideia hebraica, os seres renasciam. Essa ideia era de domínio comum entre os hebreus. Mas vamos adiante. Outros que Elias. Quem era Elias? Elias é um dos profetas antigos, muito anteriores de Jesus. Então notem, Elias reencarnado. Era a ideia que eles tinham. Por quê? Porque eles faziam comparação de valores. É isso que vocês têm na Bíblia, conhecido como o Antigo Testamento, que é da estrutura de Moisés e todos os profetas que vieram a posterior. Se vocês lerem lá os enunciados, vocês vão ver que existem algumas semelhanças. Então, como eles tinham como referência, nessa época, apenas esses profetas, eles faziam essas comparações. Outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus, e vós? Está falando com os apóstolos. Quem dizeis que eu sou? E vocês, na opinião de vocês, que também estão inseridos dentro do contexto da sociedade hebraica, que conhecem os profetas, que estudam a lei de Moisés, quem vocês acham que eu sou? Qual deles eu seria? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é a natureza de uma função. O ungido. Aquele que vem para demonstrar de forma prática a natureza dos valores da vida. Então a gente acha que Jesus Cristo, Cristo é sobrenome. Não é. Na realidade, uma assertiva a respeito da natureza dele. O Filho do Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque existia uma série de deuses dentro do paganismo, entre romanos, entre gregos, que eram deuses mortos, deuses de pedra, representados em figuras de pedra. Nós temos que pensar isso, né? Temos que pensar muito nisso, né? Hoje em dia tem isso de novo, né? Imagens de pedra, né? Está cheio disso em todos os cultos. O hebreu não tinha isso. O hebreu, dentro da sua maneira de pensar, não posso representar materialmente uma coisa que não é material. Não tinha nenhuma palavra, como nós temos a palavra Deus. Para vocês terem uma ideia, lá dentro da estrutura dos muçulmanos, essa ideia também é válida. Não se pode representar de forma material o que não é material. Mas indo adiante, replicou-lhe Jesus, bem-aventurados és, ou seja, tais no caminho da ventura, da felicidade, da compreensão. Simão, filho de Jonas, que era a definição de Pedro, né? Porque não foram nem a carne, nem o sangue, não foram as informações da sociedade hebraica que todos usavam, que isso te revelaram. Mas meu Pai, que estás no céu. O que ele quer dizer com isso? Como Pedro poderia ter uma concepção diferente daquela que era dominante da sua época? Através de uma relação de reflexão e de entendimento. Através de uma coisa que todos nós somos portadores. Se chama mediunidade. Então, mediunidade é um sentido que todos os seres são portadores, que deve ser usado no sentido do crescimento. É um sentido extrafísico. E que cumpre uma função extrafísica. Indo adiante, então. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, que era o governador lá da Palestina ocupada, dos hebreus,
ouvira falar de tudo que fazia Jesus. E seu espírito se achava em suspenso. Ele estava preocupado, ele estava ansioso. Por quê? Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, já que João Batista tinha sido morto por causa dele. Tá? Outros que aparecia Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então notem que era uma crença usual, comum dentro do povo hebraico. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia, tinha ansiosidade para vê-lo. Por que essas citações? Porque são citações que estão dentro do Evangelho que falam a respeito de reencarnação. Ou seja, de pluralidade de existências. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogavam desta forma: por que dizem os escribas, que eram os estudantes da lei hebraica, ser preciso que antes volte Elias, antes de Jesus? Por que os escribas, aqueles que estudavam lá os textos de Moisés, falavam que primeiro era preciso que o espírito de Elias reencarnasse? Ele pergunta, os apóstolos perguntam para ele. Olha o que Jesus responde para eles. Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram e tratavam como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Eu vou ler até o final para vocês entenderem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, João Batista era a reencarnação de Elias. Então notem que os seres vão galgando dentro do tempo o desenvolvimento. João Batista era mais desenvolvido que Elias? Sim. Claro que era. Porque na medida que a gente vai realizando experiências e vai crescendo, a gente junta um cabedal de valores, cada um cada vez maior. O que isso tem a ver conosco que estamos aqui? Isso tem a ver que todos nós vamos chegar lá. Por isso que nós vivemos. Por que João Batista era da maneira que era? Por que Jesus era da maneira que era? Vocês acham que Deus cria seres privilegiados? Não. É tudo uma sequência dentro do tempo. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que diz que tudo se encadeia do átomo ao arcanjo. É uma figura de retórica, dizendo que tudo na realidade tem uma sequência de solidariedade e de crescimento. Nada foi feito para a servidão. Tudo foi feito para a plenitude. Então o processo, esse processo que faz a gente morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, vai corrigindo os nossos defeitos e vai acrescentando valores. Vai acrescentando sabedoria. E sabedoria é sinônimo de equilíbrio, de paz e de felicidade. Então, o que separa um ser do outro? O que separa um pedófilo de um Francisco de Assis? Tempo e aproveitamento. O pedófilo vai se transformar num ser pleno? Vai. Por mais que vocês acham que não. Por isso que a gente trabalha no centro espírita. Por isso que a gente lida com os espíritos que são contrários, que nos atacam sistematicamente. E tem de ser assim. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Por quê? Porque eles têm que ver uma atitude diferente. Eles têm que ver na prática a demonstração viva de tudo isto. Para quê? Porque eles têm perspectiva, esperança. Eles já estão condenados dentro de si mesmos. Eles estão encharcados dessas ideias de punição, de castigo dentro do tempo. Para eles não há remissão. O que resta mais para eles fazer? Se não continuar dentro das mesmas perspectivas. Isso tem que ser mudado. E não vai sendo agredindo, combatendo, que nós vamos produzir isso. E também não vai ser meramente com palavras. É preciso que a gente seja isto. Que a gente cresça e mostre para eles, na validade do conceito, a existência da própria vida. Isso é que é uma instituição espírita. Ou que deveria ser. Porque espiritismo, e quem dele se associa, não é meramente uma frequência a uma instituição. Mas é a vivência plena desses valores. É a demonstração viva, efetiva, real, plena de tudo isso. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, nas maiores adversidades possíveis, tem de ser assim. Porque isso é irrefutável.
Os espíritos vão olhar e vão dizer: ele fez tudo isso quando estava nas maiores dificuldades. Ele me motiva. Ele, na realidade, é a demonstração viva de que eu também posso fazer isso. E ele me estende a mão. E isso não tem preço. Para quem está em um conflito enorme, isso não tem preço. Isso é a liberdade interna do próprio conflito. Então, a ideia é justamente essa. E qual é a resposta para os espíritos? Mas como que eu vou poder fazer tudo isso? Tu vais nascer de novo. Vai ser pequenino, vai ter uma mãe e um pai. Talvez eles não sejam perfeitos. Talvez eles tenham dificuldade. Talvez eles não te compreendam plenamente. Talvez as tuas cargas sejam um problema dentro da vida deles. Mas assim como tu tens que aprender, eles também têm. E dessa encontro de rusgas e dificuldades, de preferências sobre alguns em detrimento de outros, é que nascem as experiências de transformação dos seres dentro do tempo. Todos nós que estamos aqui, chegamos numa instituição espírita, não foi por louvores, foi por conflito, foi por dificuldades, por dores, por altos conflitos dentro do nosso coração. O que nós recebemos? Oportunidade de compreensão. Seguimos essa oportunidade? Se seguimos, crescemos. Quantos passam por aqui? Vocês não têm noção. Passam quantidades enormes de criaturas. Por isso são muitos os chamados, mas são pouquíssimos os escolhidos. Porque pouquíssimos respondem a esse chamamento profundo de transformação. Então, ao contrário do que vocês normalmente pensam, o espírita não é a criatura que muda de voz, que muda de roupa, que fala mansinho, mas que lá fora não vive nada disso. Ao contrário, ele tem posição definida. Ele, assim como Jesus, mantém as suas posições em ambientes contrários, difíceis. E isso, dentro do tempo, tem uma validade enorme. Tanto para ele que se estabiliza interiormente, para aqueles que estão na volta, que têm dúvida. A vida é uma grande estrada que se chama tempo. Todos nós passamos por ela. O que nós achamos hoje, amanhã muda. Os nossos conceitos se modificam em função das experiências que nós vamos vivendo. E se nós olharmos que dentro das vidas isso ainda é muito mais significativo, nós iremos entender fundamentalmente que a vida tem por fundamento a misericórdia divina que estabelece a esperança contínua da plenitude e da transformação. Ainda aqui estaria contida a diferença entre ressurreição e reencarnação. Existe uma diferença enorme. Ressurreição é impossível, o corpo se decompõe, se desmancha, vira átomo livre, vai compor outras coisas. A ciência estuda isso, né? A reencarnação é um retorno à carne, num novo corpo, formado em função das nossas necessidades, como eu disse, para vocês, não? Mas o tempo não permite que a gente avance nessa direção, né? E na semana que vem, o que nós vamos ver? Isso que eu falei para vocês. Como se estabelece dentro da vida as condições para a retificação dos nossos conflitos. O que é o conflito? O conflito é uma dificuldade. É alguma coisa que eu não consigo solucionar, que eu tenho dificuldade de me relacionar, que me afeta, que me causa instabilidade. Tá? Por quê? Porque eu não tenho desenvolvimento daquela área. Normalmente, o que a gente faz em relação aos conflitos? A gente foge, a gente nega. A gente, na realidade, não tira proveito da experiência de ensino que ele quer nos colocar. O que a gente faz com isso? Mantém o problema. Então, notem que a aflição, na realidade, é um parâmetro da vida para nos chamar a atenção. A gente pode ser duro, indiferente, dono da verdade. Tudo isso dura um tempo. Tudo isso tem um tempo definido pequeno. A gente avança. E daqui a pouco os reveses da vida transformam esses estados em dificuldades. Essas dificuldades mudam as nossas características, nos forçam
a buscar novas respostas, novas estruturas. A grande maioria das pessoas que vem num centro espírita é por causa disso. Então notem que a aflição cumpre um papel de despertamento. Por isso que é bem-aventurado o aflito. Ou seja, está entrando num processo de transformação para melhor, ventura, aquele que na realidade, que era indiferente, duro, primitivo, começa a sofrer aflição. Ele não vai pensar da mesma maneira, ele vai ser batido pela dificuldade, pela dor dentro do tempo, e necessariamente ele vai mudar. Vai. Com certeza vai. Quem é que ganha com isso? Ele. Ele que ganha com isso. Não é Deus, não é ninguém, é ele. Ele que se transforma. Ele que termina com seus problemas, com seus conflitos. A aflição é um indicativo disso. A gente sabe que depois da tempestade sempre vem a bonança. No ser é a mesma coisa. Depois da aflição vem o crescimento, o entendimento e, consequentemente, a paz e a sabedoria. Semana que vem, então, nós vamos ver isso. Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos fazer essas relações todas de como isso é construído, o que isso representa. Os textos são colocados lá, justiça das aflições, causas anteriores das aflições, que não está nessa vida, está para trás, causas atuais das aflições, o que a gente já pode, olhando para trás, nas escolhas que a gente fez, encontrar a razão dos nossos problemas. Motivos de resignação. Por que a gente deve ter resignação com a dificuldade? Depois de a gente entender tudo isso, então nós estamos entendendo que aquilo ali é uma grande escola. E é um antídoto enorme para o suicídio, que é o posicionamento de alguém que não aguenta a pressão e acha que se matando acaba e não acaba. E a loucura, que é um processo de pressão enorme que o indivíduo não consegue entender e, consequentemente, se sustentar na adversidade. Então, notem que a doutrina espírita, explicando essas coisas todas, nos dá a capacidade de enfrentar as adversidades com sentido. E, consequentemente, vencê-las. Então tá, pessoal. Nos despedimos do pessoal de casa, desejando uma boa noite, uma boa semana e até a nossa próxima atividade.